Estamos de volta com o programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Continue interagindo conosco, colocando as vossas mensagens em torno da temática de hoje, que é visões alucinatórias e visões proféticas. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707 GoTV, canal 92 TV Cabo, canal 12. Acompanhem o programa Hora do Debate todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 12h30, reposição às 20 horas, aos sábados às 20, aos domingos às 18 horas, aqui na Strong Life. Volto agora com o apóstolo Pedro Aleixo. Apóstolo, antes do intervalo, o pastor Pinheiro trouxe aqui o que a Bíblia nos ensina e questionou a que o Cacó Filipe direciona as pessoas ou as almas. Apóstolo. Sim, primeiro devo dizer o seguinte. Paulo era um vaso escolhido para carregar o nome do Senhor Jesus Cristo entre as nações e em todo canto, ok? Moisés era o vaso escolhido em seu tempo para carregar a mensagem de Deus, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque, de acordo com Apocalipse 19:10, é dito que o espírito de profecia que estava em Moisés e em todos os profetas era a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Hoje, Cacó Filipe é o vaso escolhido para carregar a igreja para Cristo, assim como Paulo fez em 1 de Coríntios, que, no entanto, ele noivou a igreja a Cristo, ele mesmo Paulo. Então, o que as pessoas não compreendem é que quem salva, notem bem, escutem bem o que estou a dizer, quem salva é o Senhor Jesus Cristo, mas por meio de um homem que ele envia sobre a face da terra. Homem? Hoje, a pergunta devia ser essa. Quem é esse homem hoje? Este homem hoje é o profeta Cacó Filipe. É o vaso escolhido. É o vaso escolhido. Por exemplo, quando perguntou-me que não, onde está escrito na Bíblia que Cacó Filipe tem o seu nome lá? Veja uma coisa. Em nenhuma Bíblia anunciou, ou seja, Deus não anunciou o nome de um profeta por vir antes mesmo do nascimento dele. Quando falamos de Isaías 40, versículo 3, que é a base que João se levanta com ela em João capítulo 1, versículo 19 e 24, para dizer que Isaías falou de mim, eu sou a voz do que clama no deserto. Não estava lá no livro de Isaías o nome de João Batista? Por essa razão, quando digo que Cacó Filipe, o seu ministério foi anunciado em Mateus 25:6, isso não deve te surpreender. É inteira verdade, assim como Jesus poderia dizer que Isaías 61, 1-2 fala de mim, mas não tem nome de Jesus Cristo lá. A Bíblia não anuncia os nomes dos profetas por vir. A Bíblia anuncia o trabalho que eles virão fazer sobre a face da terra. Não sei se compreendeu, amado. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Pastor, qual é o seu comentário em torno disso? Será que hoje em dia, na atualidade, o único vaso escolhido é o Cacó Filipe? Ele que deve levar a esposa do Senhor? Ok. Peço que não me interrompa. Ele falou, eu fiquei calado, lhe ouvindo. Porque essa é a estratégia dele. Interromper as pessoas para se perderem nos seus argumentos. Grande mentira. Isaías, eu vou responder com a Bíblia. Isaías capítulo 6. Ele diz que a Bíblia não fala a respeito dos seus mensageiros. Isaías profetizou que Jesus Cristo viria chamando-lhe de Emanuel. Isaías falou sobre isso. Que virá aquele que vai se chamar Emanuel. Vamos desmascarar esse falso profeta do diabo hoje aqui. Isaías, vamos a Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 9, não capítulo 6. Estamos lá, né? Ok? A partir dos versículos, olha, pode ver na versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Voltando mais atrás, aqui no versículo 2, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra. Da sombra da morte raiou uma luz, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua
alegria. Então, quando eu ainda estou à busca do versículo que ele diz que, só para confirmar, que Jesus Cristo, de facto, ou que Isaías falou, que ele seria chamado... Jesus. Não, Emanuel. Não, eu disse aqui, desculpe só, não estou de cortar. Não, apóstolo, deixamos o Não estou a pastor, cortar. depois Eu terá um falei tempo Jesus. para falar. Apóstolo, Pode ler. apóstolo, Sim, apóstolo, tá bom, terá um vamos dar tempo. tempo. Terá um Pode tempo. falar. Pastor, Pode continue. falar. Eu estou a dizer o seguinte. Ele disse que a Bíblia não fala, não menciona o nome dos seus mensageiros. Não é essa a base? Eu disse... Calma, pergunta. Não é essa a base? Não. É assim, eu disse, a Bíblia não anuncia o nome do profeta por vir. Falei de Jesus. Falei de Isaías 61, 1 a 2. Não está escrito lá o nome de Jesus. Falei também de João Batista. Mas não não fala de Emanuel? Emanuel, não está escrito Jesus. Não. É que a base aqui é que... Mas o Messias foi chamado quem? Meu caro, por favor, assim não é possível conversar consigo. Apóstolo, deixamos o A pastor. base aqui é única. Que a Bíblia, ele está a dizer que a Bíblia não anuncia o nome dos seus mensageiros. Jesus teve muitos nomes. Ele se chamou Jesus Cristo. Ele chamou de Messias. Ele chamou-se de Cristo. Não foi isso que Pedro falou? Que tu és o Cristo, filho de Deus? Continua a falar. Ele também foi chamado de Emanuel. E quando você chega no Novo Testamento, em Mateus, ele vai ser chamado de Emanuel. Pelo que não é verdade me dizer que a Bíblia não anuncia o nome dos seus profetas. Então, isso é uma grande mentira. Agora, a questão em causa aqui é, esse argumento é para defender que, assim como a Bíblia não anuncia o nome dos seus profetas, ele também, é natural que o nome de Cacó Felipe não pode aparecer nas Escrituras, o que não é verdade. Porque o nome de Jesus Cristo, o nome de Emanuel, se referindo à pessoa de Jesus, está na Bíblia. Então, não é verdade isso, são alucinações, são cogitações, são especulações, o que eu já falei e volto a dizer, a ignorância das Escrituras é tão grande que se faz aqui tanta miscelânea. Eu quero voltar para o aspecto ligado à circuncisão. Ele dizia que Paulo pregava contra a circuncisão. É verdade, Paulo pregava contra a circuncisão. Porém, o texto que ele abriu não diz que Paulo pregava contra a circuncisão. É uma descrição. Paulo chega em Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, os presbíteros da igreja e os outros apóstolos estão a dizer o seguinte: Paulo, o que faremos? Aqui existem judeus que vieram e relataram daquilo que você tem ensinado. E não que Paulo estava a ensinar. Estavam a relatar o que Paulo ensinava. Pelo que há um contrassenso até nas passagens que citam. Agora, a pergunta é: qual é a significação da circuncisão? O que os judeus não entenderam, assim como provavelmente ele não está a entender, é o seguinte: a Bíblia é um livro progressivo. A circuncisão era o símbolo externo da aliança. Deus tinha uma aliança com o povo. E em função desta aliança, Deus estabeleceu um elemento simbólico. E este elemento chamava-se a circuncisão. Mas a circuncisão é apenas um símbolo, assim como essa aliança do meu dedo é simplesmente um símbolo. Mas essa aliança não significa necessariamente que eu sou uma pessoa casada. Porque quanta gente usa aliança, mas não é casado? Quanta gente faz isso e não são casados? Então, a circuncisão é um símbolo de aliança. Mas quantos judeus tinham feito a circuncisão, mas não eram necessariamente salvos em Cristo, salvos em Deus? Pelo que o símbolo da aliança, ela é substituída no Novo Testamento. Não precisa mais, é isso que Paulo está a pregar, não há mais necessidade de um elemento físico, porque a verdadeira aliança, de acordo com Ezequiel, é a aliança do coração. Porque Deus daria um coração de carne que se arrepende e retiraria um coração de pedra. Agora, só para fechar esse assunto, por que Paulo, aos gentios,
não pregava a necessidade da observação de um elemento físico externo. Porque a aliança feita não era com todos os povos e com todas as raças. Era uma aliança específica para com os judeus. Mas todos aqueles que são filhos de Abraão espirituais, eles creem em Cristo. Isso é suficiente. Não há necessidade de um elemento físico. Esta é a razão. É isso que precisa se perceber a mensagem. É o que eu falei. A ignorância teológica, que ele está a rotular a teologia como algo de Satanás, dentro das suas alucinações, acaba deturpando todos os princípios bíblicos teológicos. Obrigado, pastor Pinheiro Manuel. Apóstolo, o pastor trouxe aqui algumas passagens bíblicas e em algum momento afirmou que o que o apóstolo trouxe faz parte das alucinações e em algum momento faz parte das mentiras. Apóstolo, qual é o seu comentário em torno disso? Eu nem vou falar da parte da circuncisão, não é? Porque isso não tem nada a ver com o tema. E eu penso que só ele se desviou, queria talvez dizer o que ele tem para dizer ao povo. Não tem nada a ver comigo. A parte que me toca é a seguinte. Está escrito lá em Atos 21, versículo 20 a 21. Que, no entanto, ouviu-se dizer, né, conforme ele diz, que Paulo estava a ensinar tais práticas. Agora, a pergunta é simples. O que pesava sobre Paulo, o que ele estava a ensinar, era mentira, era verdade? Respondeu aqui que era verdade, que, no entanto, Paulo ensinava que não precisavam se circuncidar. Agora, o que era circuncisão? O que não sei o que? Isso já não interessa ao tema aqui. Ok? A verdade é que está escrito que Paulo ensinava isso. E Paulo, ele mesmo, você confirma que ele ensinava isso. Então não tem nada errado ali nessa escritura. Eu estou a mostrar o que exatamente Paulo fazia. Para mostrar que não precisa Paulo, não precisa um profeta mensageiro ser considerado como se estivesse a acrescentar a Bíblia ao livro. Não. Cada profeta traz uma mensagem, cada profeta traz o seu dizer de acordo com a sua revelação. E Paulo ali estava a ensinar o que ele foi revelado para ensinar. E era uma verdade. Estava exatamente contra aquilo que são os ensinamentos de Moisés, observando essa passagem. Isso é muito claro para quem entende lá em casa, está muito simples. Agora, voltando ao assunto que é o Emanuel, eu falei muito bem aqui, português, amados. Vamos analisar juntos. Pelo menos gramática aqui tem que funcionar. Vamos nos ajudar. Se não estão a compreender, ajudem lá em casa um TPC. Eu disse, a Bíblia não anuncia os nomes dos mensageiros. Nome. Estou a falar, João Batista, por exemplo, não há de apanhar em parte alguma no Antigo Testamento antes da vinda dele, que está escrito que virá alguém de nome João Batista. Mas João busca uma passagem de Isaías 40, versículo 3, para dizer que eu vim cumprir isso, eu sou este aqui. Vim cumprir essa passagem. Jesus, falou-se lá de Emanuel. É você quem está a atribuir hoje, de acordo com Mateus, que este Emanuel é o próprio Jesus. Agora, eu falei muito bem. Onde está escrito na Bíblia o nome Jesus antes dele vir? Falou de que teve muitos nomes. É verdade. Mesmo se eu dissesse que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor dos Exércitos. É uma mentira? Mas então, o nome que ele carregou, porque quando ele veio sobre a face da terra com pessoas na zona, ele era chamado de Jesus, não Emanuel. Então as pessoas também perguntariam da mesma maneira que eu estava a fazer uma pergunta direta. Onde é que está escrito Jesus na Bíblia? Você tem nome é Jesus, você, não é Emanuel, você. Jesus já era chamado de Emanuel? Responde-me só uma pergunta rápida. Jesus já era chamado de Emanuel na zona? Não. Não. Era chamado de Jesus. Então aí as pessoas perguntariam, como você está me fazendo a pergunta, onde está escrito na Bíblia Jesus? E Jesus ia pegar, não, sabe, este Emanuel que é dito aqui, sou eu. Não, mas você não é Emanuel. Está a compreender, meu amado? Jesus, quando entra na sinagoga... Não preciso compreender porque é tudo mentira. Não, mas para quem está em casa inteligente, pelo menos que conhece a gramática, está a entender. Obrigado, pois. Tá bom. Sim. Mas, no entanto, Jesus, quando entra na sinagoga, lá em Lucas 4, versículo 16 a 24, ele não diz que esta passagem aqui de Emanuel fala de mim. Não, ele fala de Isaías 61, versículo 1 a 2. Okay. Compreende, amado? Para mostrar que
Eu fui anunciado não o meu nome Jesus, que vocês me conhecem pelo qual, aqui na zona, mas sim um trabalho que eu venho fazer. É isso que eu estou a deixar ficar aqui. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Sim, pastor, peço para responder os pontos que o pastor levantou e também peço para responder a seguinte questão. Em que medida se pode dizer que uma visão alucinatória é diabólica? Ok, já vou aí. Eu gostaria que ele abrisse a Bíblia, se fosse possível. Isaías capítulo 7, versículo 14. Eu vou ler. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Isto é uma profecia. Obrigado, pastor Pinheiro Manuel. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Continue interagindo conosco, colocando as vossas mensagens relativamente ao tema de hoje, que é visões alucinatórias e visões proféticas. Hoje tenho convidados super especiais, tenho o pastor Pinheiro Manuel, além de ser pastor também é teólogo e professor. E tenho o apóstolo Pedro Aleixo, segundo ele é o discípulo do único profeta verdadeiro na face da terra. E no programa o pastor Pinheiro falou que tudo o que o apóstolo Aleixo trouxe aqui no debate tem a ver com a mentira, a facilidade. Volto agora com o pastor Pinheiro Manuel. Pastor, dando continuidade. Então, Isaías capítulo 7, versículo 14. Os irmãos estão aí em casa, por favor. Vejam, já que Aleixo, o fanático do Cacó Felipe, ele gosta de gramática, está aqui. 7,14. Eu volto a ler. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um filho. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. A Bíblia lá atrás é uma profecia, isto, que a virgem, não fala o nome da virgem, mas a Bíblia fala que essa virgem vai ficar grávida. Ela vai ter um filho e o nome deste filho chamar-se-á Emanuel. Agora vamos para Mateus capítulo 1 e vamos ler o versículo 22. Diz assim o texto bíblico. Tudo isso aconteceu, tudo isso o quê? Aqui é a história do nascimento de Jesus Cristo. Ok. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta Isaías. O que é que o Senhor falou pelo profeta Isaías? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Como não está escrito na Bíblia? Que coisa mais clara é preciso aqui? Essa é uma citação direta. Isaías falou e o Novo Testamento confirma que Jesus Cristo nasceu e o seu nome é Emanuel, que significa Deus conosco. Como é que ele me diz que não está escrito? Obrigado, pastor. Apóstolo, peço para responder e também respondendo à seguinte questão. O livro de Cacó Felipe faz parte das visões alucinatórias ou visões proféticas? Indo diretamente é visão profética, porque o que está descrito, por exemplo, em Cacó 3:25, é algo que está a acontecer exatamente. E se eu perguntar para um de vocês aqui, mostre-me onde a Bíblia falou que as pessoas não vão se apertar a mão, terão medo de se apertar a mão, de ir às escolas fecharão. Está escrito onde na Bíblia? Não vai me mostrar. Não. Agora, no livro se profetizou sobre coronavírus. está bem claro lá, em Cacó 3, no seu versículo 25. Espera. Coronavírus? Não, é assim. Senhora, você não... Espera só, deixa eu vou ler lá. Não. Agora O mesmo que você está a negar, é o que acabou de ler aí. Você disse que Mateus está dito lá que, no entanto, ele será chamado Emanuel. Sim. Não é isso? Mas Está o nome de escrito Jesus onde está? será dado o nome Emanuel, não é isso? Está escrito onde Está escrito em Isaías que será dado o nome Emanuel. É assim... Não, deixa-me falar. Agora é a minha vez, né? Deixa-me falar. Está escrito lá que este homem, esse menino que a Virgem dará à luz, será chamado Emanuel. Será dado o nome Emanuel. Mas quando a Virgem nasceu, ou seja, quando o menino nasceu, não foi dado o nome Emanuel. O que está falando Deus? Não, espera só.
Deixa eu te dizer uma coisa para você compreender. Não, Mateus quer dizer o quê? Tá bom, deixa eu te mostrar uma coisa. Mateus é evangelho de Jesus. Antes de Jesus vir não existia Mateus. Sim, tudo bem. Isso. Agora, Isaías descreve, tá bom. Isaías descreve o nascimento de Jesus. E Mateus confirma o nascimento de Jesus. Mateus é evangelho de quem? Não é Jesus? É Jesus, ele mesmo a dizer que essa passagem de Isaías sou eu. Não foi Jesus que escreveu Mateus. Evangelho de ok. Não Esse evangelho de Mateus não é evangelho de Jesus? A respeito de Jesus A Cristo. pergunta é... Mas não, espera, não vamos ser ignorantes a esse ponto, por favor. Não, há muita Não ignorância vamos da ser- sua parte. não vamos ser eu estou a ignorantes. mostrar que Não, Lucas, o Marcos e evangelho- Mateus o é o evangelho evangelho- de Jesus. Não é isso? A respeito de Jesus Cristo. Mas não foi Jesus quem escreveu. Tá bom. Foi a respeito de Jesus, antes de Jesus vir ou depois dele vir? Não, depois dele vir. Aí está. É que eles perceberam que aquele de quem a Bíblia falou é este aqui. Não é isso que está a dizer o texto. Olha, se Mateus, compreende uma O texto coisa. é descritivo. Compreende uma coisa. Meu Se Deus. Mateus fosse um texto que veio antes de Jesus, haveria razão de você fazer a menção. Isaías veio antes de Jesus. Isaías Sim. fala... Você vê? Espera. Isaías fala do que iria acontecer. Mateus confirma o que aconteceu. Jesus foi-lhe dado o nome de Emanuel. É o que Mateus está dizendo. Foi-lhe dado o nome. Leia a Bíblia. Amado, Querido, não é questão de ler. Leia a Bíblia. O que eu estou a te dizer, Isaías profetizou a vinda de Jesus, não é? Mateus não está Mateus está dizendo, por isso eu perguntei, Mateus é antes de Jesus ou depois? Não é essa a questão. Se fosse antes, diríamos que sim. Mateus também confirmou. Obrigado, Mas apóstolo. como é depois? É como hoje, Obrigado, por apóstolo. exemplo. Hoje, eu estou a dizer que Mateus 25:6 refere-se a Cacó Filipe. Não refere-se. Não, eu estou a dizer. Não refere-se. Tá bom, mas eu estou a dizer. Deixa-me só terminar. Não tem nome do Cacó Filipe aí. Tá bom. Não tem nome dele. Posso terminar? Termine. Obrigado. Então, eu estou a dizer que Mateus 25:6 refere-se a Cacó Filipe. E após, por exemplo, a partida de Cacó Filipe, virá um homem que vocês reconhecerão ser de Deus, e ele vai vos dizer que isto é o que aconteceu com o Cacó Filipe. Cacó Filipe era Mateus 25:6. Você vê? É o mesmo caso que aconteceu com Jesus. Não. Isaías profetizou. Após a partida de Jesus, alguém escreveu que aquele de quem Isaías falou é este aqui. E ele veio. Obrigado, Alex. É a lógica das coisas. A menos que você não queira Obrigado. Sim. Pastor, pode responder essa questão também? Passando para uma outra, será que o livro do profeta Cacó Filipe faz parte das visões alucinatórias? O profeta? É uma visão alucinatória. Aquilo são invenções do maligno. O que tem que ficar claro aqui é o seguinte: é o Cacó Filipe, é o Pedro Aleixo e todos os seus cacuísmos, todos os sequazes do Cacó Filipe precisam de Cristo Jesus. Esses estão perdidos e estão tentando enganar as pessoas lá em casa através desse movimento maligno, diabólico. Não é o primeiro. A doutrina do cacoísmo é uma doutrina totalmente antibíblica. Olha, só para o seu conhecimento, o Cacó Filipe prega vários tipos de batismo, questiona várias questões, coisas de alucinação, até parece um louco, é coisa de alucinantes, é coisa de gente drogada, tomada pelo poder do diabo, Satanás. É isso que tem que ficar claro. Isso que ele alega que as pessoas são malignas. Não, o maligno é ele mesmo. É ele mesmo o maligno. Outra vez falou aqui na televisão, eu com Maloa, né? Ele está chamando até várias vezes um amigo Maloa, dizendo que as serpentes andavam, ou fazia isso, que a mulher não pode ter relacionamento sexual com seu marido quantas vezes possível. Onde é que está na Bíblia isso aí? É tudo conjunto de mentiras satânicas que não tem a ver. Não me vem com a história de Cacó Filipe aqui. Tem que mostrar biblicamente. Não me cita Cacó Filipe, porque é livro do diabo, não serve para nada. E se eles não creem no Senhor Jesus Cristo, é ele o cacuísmo dele, e todas as pessoas que estão lá em casa a nos acompanhar, juntamente vão para o inferno. Isso é um arrependimento dessa gente. Para de enganar as pessoas. Obrigado, pastor. Apóstolo, olhando para o tema, visões alucinatórias e visões proféticas. Últimas considerações. É o seguinte, aqueles que são sábios, eles vão procurar compreender o que Cacó Filipe diz, ok? O que vocês precisam saber é que mesmo em João 10, no seu versículo 25 a 27, é dito lá que vocês não
não acreditam em mim porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas acreditarão em mim. Ok? Um homem que coloca a sua boca nos órgãos genitais, ou seja, nos órgãos genitais de uma mulher, não compreende o que um profeta diz. O mesmo demônio que está sacudindo ele agora é o mesmo que estava lá nos fariseus, saduceus, helenistas e zelotes. Você vê? Quando Jesus veio, também se posicionaram assim. Esse Jesus, lá em Lucas 11, se quiser abrir, Lucas 11, 45 a 49, ele nos insulta. Ele diz aquilo, não é possível. Os rabinos, os doutores da lei, estavam a dizer assim mesmo, conforme ele está a fazer aqui. Mas a prova é que ele e tantos outros líderes religiosos vão para o inferno é o fato de, primeiro, pertencer a uma denominação religiosa. O corpo de Cristo não é dividido. É uma falsidade. Se você pertence a uma igreja denominada, saiba que o teu fim é o inferno. E essas convenções que você vê... Base bíblica... No tempo do Senhor Jesus Cristo, Mateus 16, 5 a 12. Base bíblica. Agora, que base é você? Deixa eu citar aqui, está em delírio. Estou a falar. Mateus, então, estou a te dizer. Só ler. Estou a pedir base bíblica, estou a dar. Então, veja só. O que eles fazem, esse agrupamento, convenções que eles fazem, né? Desfile, Deus vê isso como desfile de homossexuais, ok? Todos eles vão parar no inferno. Hoje, aquele que é um filho de Deus vai baixar o livro do profeta Cacó Filipe para ler, a fim de compreender o que Deus está a dizer. Assim que ele está a dizer, milhares de pessoas estão a acreditar a nível do mundo inteiro. Cacó Filipe, então... Exatamente. Milhares de pessoas estão a acreditar a nível do mundo inteiro. Aqui em Moçambique, por dia, assim que estou aqui contigo, posso te mostrar, tem chamada de pessoas, mensagens a dizer, eu acredito, realmente, eu escuto meu nome nessa mensagem de Cacó Filipe. Você vê? Mas um filho do diabo, como no tempo do Senhor Jesus Cristo, Jesus pregando, ele também dizia, não, esse aqui opera com o espírito de Beelzebul, grande demônio. É o que ele está fazendo aqui. Os demônios não morrem, é normal. Mas aqueles que são filhos de Deus, que estão na sua igreja, virão todos a Cacó Filipe. Compreende? E fique preparado para isso, isso já está acontecendo. Irão a Jesus ou irão a Cacó Filipe? Paulo diz que eu vos noivei. Irão a Cacó Filipe, porque Cacó Filipe é a manifestação de Jesus Cristo. Okay. Aqueles que estavam no tempo de Paulo, Paulo diz que eu vos noivei, vos preparei para vos noivar. Então, todos que estão na sua igreja, que são filhos de Deus, que não são filhos do diabo, irão até Cacó Filipe para serem preparados para Cristo. Para terminar, quem salva é Jesus Cristo, mas por meio de um profeta mensageiro sobre a face da terra. Para terminar, para terminar, basta um livro do profeta Cacó Filipe no Play Store, é só pesquisar lá. Livro do profeta Cacó Filipe Oficial. Faça o download, descarregue a sua língua e julgue por si mesmo. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Pastor Pinheiro Manuel, olhando para o tema de hoje, visões alucinatórias e visões proféticas. Minha últimas considerações é essa aqui. E deixando uma mensagem para todos que acompanham o nosso programa de hoje. A todos que acompanham essa programação, deixa eu dizer algumas coisas extremamente importantes. O cacoísmo representado aqui pelo Pedro Aleixo é verdadeiramente uma doutrina de demônios. E isso não nos pode assustar, porque sempre foi assim ao longo da história. O único caminho, a verdade, a vida é Jesus Cristo. Todo homem que te apresentar uma proposta de salvação sobre algum conectador, mas não serve. É isso que promoveu a reforma da igreja. A salvação é somente por Cristo, é somente pela palavra, é somente pela graça, é somente pela fé e jamais por algum outro adjetivo, mas não serve. Então, como ele disse, para você crer na salvação é preciso Jesus Cristo, mas é um grande engano, mentira de Satanás. Você não pode cair nessa ratoeira. Creia no Senhor Jesus Cristo e não no Cacó Filipe, e você será salvo, você e a sua casa. E ao movimento cacoísmo, eu quero vos dizer, nos dias de Jesus já vieram muitos outros movimentos que se levantaram e caíram. Este cacoísmo também vai se levantar e vai cair. Agora, saibam disso, inclusive o próprio Aleixo, Jesus Cristo vos ama. Vocês estão perdidos, precisam de salvação. Vindem a Cristo, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e Ele vos aliviará. E digo mais ainda,
Cristo nos chamou para a liberdade e não para a escravatura religiosa desse camarada aqui e todos os seus sequazes. Só Jesus pode libertar. O nosso muito obrigado a todos que acompanharam e vai um abraço à nossa família que nos assiste nas mais diversas áreas. Se os irmãos precisarem entender um pouco mais a respeito do Evangelho, tem o nosso contato 84 27 31 139. E jamais esses ensinamentos do maligno. Obrigado, pastor Pinheiro Manuel. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, que interagiram conosco, que partilharam o programa de hoje. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo. A não perder o programa Hora do Debate nesta sexta-feira, onde iremos receber a pastora Joyce Ubis e também iremos receber a Leta, que é uma dançarina, para falarmos das tatuagens. A não perder aqui na Strong Life às 12h30. Eu sou teofilósofo e mestre José Massango, autor das obras A Mente de Deus, o Dicionário Teológico e O Mar da Sabedoria. Fica em casa, previna-se da Covid-19. Deus abençoe.